Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pessoal que está há mais tempo na carreira cristã, na igreja, e mesmo pessoal que está há menos tempo, tem momentos na sua vida que você começa a pensar: será que tudo isso é verdade? Estou falando da Bíblia. Alguém já se viu nesse tipo de questionamento? Levanta a mão aí, deixa eu ver se tem gente aqui. Ó. É mais comum do que você imagina. Agora, vamos por um momento fazer um exercício aqui. E a pergunta vale para quem está assistindo também. Vamos tirar o elemento, o componente da fé. Porque a gente está aqui porque a gente tem fé. Mas se você tira a fé, aí fica mais difícil crer. Quer ver? Como é que a gente pode acreditar que um casal que não manteve relacionamento sexual, a esposa ficou grávida? Como é que a gente imagina que um bebê bochechudo, indefeso, é o dono do mundo, o criador do universo? Como é que a gente imagina que esse bebê cresce e fica um judeu magricela com 12 anos e já decorou toda a Torá? Aí quando ele começa a fazer coisas, ele repreende demônios, ele fala que eu sou o Messias que vocês estão aguardando sou eu. As pessoas que dedicam adoração a ele, ele aceita que ele seja adorado. Você fica pensando, meu Deus, se você tirar o componente da fé, você vai ver que tem muita gente que acusa os cristãos e nos ataca, porque nós temos na Bíblia o que a gente chama de metanarrativa. A metanarrativa, a palavra meta é além da narrativa. Porque quando a narrativa fala que existiam pêssegos num jardim, ok, a gente acredita. Mas a metanarrativa são essas coisas, assim, extraordinárias. Como assim? O sol parou. Ele andou sobre as águas. Alguém aqui já, na praia, tentou andar sobre as águas? Tem gente que já tentou fazer isso? O Pedro. É o Pedro. Está explicado. Exatamente. Todo Pedro vai tentar andar sobre as águas. Eu conheço um Pedro, que conseguiu. Eu quero dizer para vocês, e eu deixei para fazer essa confissão no Encontro Vem, porque o Encontro Vem tem menos pessoas. Eu não posso fazer essa confissão com a igreja cheia. Eu também tenho as minhas dúvidas. Tem momentos que a gente vacila, sim ou não, na nossa fé. Tem momentos que você pensa, poxa, é isso mesmo? Eu vou na igreja, eu entrego o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu conheço irmãos e eu entendo a angústia deles, desempregados. Eu já tive que atender alguns irmãos assim, pastor, eu não vou tomar ceia porque eu não estou entregando o dízimo. Eu falei, tá, mas até onde eu sei, você está desempregado. É, pastor, eu não estou recebendo, mas eu acho um pecado eu não entregar. Eu falo, não, calma, você não está recebendo. Você não precisa entregar. Você não está em falta. Fique em paz, vem para a ceia. E eu diria para vocês que foi difícil consolar essa pessoa. Mas são dúvidas, são angústias, sabe, que a gente enfrenta. Por isso que eu quero propor para vocês, nessa reflexão, a gente pensar um pouquinho sobre isso. Milagres. A sua fé é capaz de crer? É uma pergunta. A sua fé é capaz de crer em milagre? Hoje, o Jaque está ali.
A Anne veio falar comigo hoje no final do culto. Ela falou, pastor, obrigado pela oração pela minha irmã. A irmã dela lá de Manaus. A irmã dela estava numa luta para conseguir uma vaga, alguma coisa assim, né, Jacques? E nada, e nada, e nada. A Anne virou para ela e falou assim, mana, se você me autorizar, eu vou pedir oração para o meu pastor. Que você sabe, né? Oração de pastor. E a Anne pediu. E eu orei. E confesso para vocês que eu nem lembrava desse assunto. Aí a Anne falou, pastor, ó, na semana ela está feliz da vida e mandou agradecer. Eu acho que ela acreditou mais do que eu. A Tal acabou de falar que não acredita em pequenos milagres. Eu também não. Para mim, milagre é milagre. Sim ou não? É tão difícil produzir do nada uma formiga quanto o universo. Ou alguém aqui já produziu do nada uma formiga? Não é? Então, milagres. A sua fé é capaz de crer que milagres podem acontecer? O João da Bíblia, o evangelista. O João, se você lembrar da primeira mensagem dessa série, eu comecei pelo final do Evangelho de João, porque lá ele explica por que é que ele escreveu os milagres. E ele fala, ó, estes sinais foram escritos para que vocês possam crer. Esse é o motivo que ele dá. E aí João, ele seleciona 7 milagres. E presta atenção que isso é pedagógico. Ele começa com a transformação da água em vinho. E ele vai terminar com a ressurreição de Lázaro. Se você prestou atenção nas mensagens até aqui, e eu até frisei isso na mensagem, transformar água em vinho numa festa de casamento não era uma coisa importante. Concordam? Dava para passar sem? Problema dos noivos, que não calcularam. Eles não calcularam. Acabou, acabou. Ou quando acaba a coisa aí na sua casa, você fica, ai, Senhor, multiplica. Não, você fala assim, ah, meu Deus, calculei errado. Não é assim? Sai para correr, comprar gelo, refrigerante. Ó, aumenta aí que o povo hoje não para de comer, não é assim? Então, Jesus começa lá, o ministério público dele, água em vinho. João escolhe esse milagre. E se você prestou atenção nos 7 milagres, a cada milagre vai aumentando a dose de complexidade do milagre que é feito. Ele vem num crescendo. Porque ele sai de água em vinho para pegar um morto de 4 dias e ressuscitar o morto. É impressionante. Bom, por que eu estou citando João? Porque João teve um momento que a chavinha virou. E por incrível que pareça, não foi nos momentos dos milagres. Ele viu os milagres, mas não foi nesses momentos. Foi no momento, assim, você vai ver que eu vou ler para você, que é onde ele confessa que naquele momento ele passou a ser crente. O evangelista. Mas o João, ele foi testemunha ocular desses milagres. Mas em nenhum desses grandes milagres, ele confessa assim, agora eu estou crendo. Eu estou falando isso porque a nossa caminhada cristã, gente, toda caminhada é diferente uma da outra. A minha caminhada não é igual à da Regina. A Regina teve um tempo para crer em coisas que eu já cria. E a gente junto. Eu estou falando isso porque a tendência nossa é assim, eu queria que todo mundo na igreja cresce como eu creio. Quando a gente se converte, tudo que a gente quer é que a família inteira aceite Jesus, não é assim? E sofremos se a família não aceita, não é? Então, o João da Bíblia, o evangelista, vai passando o livro inteiro e me surpreende quando a gente vai chegando perto do final, é onde ele vai falar, e ele está falando dele, mas ele fala na terceira pessoa. Vocês vão ver isso. Se vocês estão com a Bíblia aberta, vocês vão acompanhar. Ele fala como se não fosse ele, mas os textos de João não têm polêmica, viu, gente? Não tem discordância entre os intérpretes da Bíblia. Todo mundo sabe que aquela terceira pessoa, ele está falando dele. Quando ele fala assim,
o discípulo que Jesus amava. Ele não quer falar que é ele, mas ele está falando dele. Entendeu? Né? O que é legal, o que é bacana da parte de João. Mas aí a gente vai ver com ele agora o momento que a chavinha vira. Por quê? E eu queria que você já fosse pensando na sua carreira cristã, do dia que você aceitou Jesus. E veja, eu nasci num lar crente. Não, eu também nasci. Mas teve um dia na minha vida, e eu vou contar para vocês qual foi, que virou a chavinha. E eu tive fé para acreditar em milagres e no sobrenatural. Nas coisas que a Bíblia diz que são reais e que acontecem. Vai no Evangelho aí de João, no capítulo 19. Vou ler para você. Do versículo 38 até o 41. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, que anteriormente viera ter com Jesus à noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ora, no lugar onde ele fora crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Amém? Fecha os olhos. Pai, obrigado por essa leitura, obrigado pelo Evangelho, obrigado pela Tua palavra. Nos ensina, Pai, nos orienta através desse texto, nos orienta através dessa reflexão. Em Teu nome eu oro, amém. Para você não ficar com muito ponto de interrogação na cabeça, não é aqui ainda que João fala, viu? Calma, não é aqui. Mas aqui é importante para a gente entender o que está acontecendo. José de Arimateia e Nicodemos, os dois são ricos naquele momento. Esses dois homens aqui, esses dois personagens aqui, eles são ricos. Já naquela época, para você enterrar alguém que morreu, precisava de ser rico. Hoje em dia, morreu, é um desespero. Tem plano? Tem isso? Se não tem, você vai ter que se arder, porque é caro. Entendeu? Então, Jesus, quem vai é José de Arimateia, discípulo de Jesus, mas ele era discípulo em secreto, porque ele tinha medo dos judeus. Ele pede a Pilatos o corpo, Pilatos autoriza. Nicodemos também é um cara rico, é um cara envolvido com a religiosidade. Ele, quando foi se encontrar com Jesus, ele foi à noite para não ser visto pela população, enfim. Tudo isso está acontecendo aqui. Eu não sei na tradução de vocês aí, se no versículo 39 aparece já traduzido o peso dessa mistura de mirra e aloés. Aparece aí? O Jacques aparece e a Aline também. Aline, quantos quilos? 34 quilos. 34 quilos. Olha só, gente. O tal do Arimateia e do Nicodemos tinha muita grana, porque mirras e aloés é produto caro, e você não gasta 34 quilos para um plebeu. A maioria do povo ali, leva lá 1 quilo que tá bom. 34 quilos era somente para nobres, para reis. E o José de Arimateia e o Nicodemos, eles pegam e assim, eles esbanjam, eles vão além da conta.
para que 34 quilos de especiarias? O primeiro motivo de mirras e aloés para fazer o sepultamento era justamente para aplacar o cheiro ruim do defunto. Quando eles colocam essas especiarias nas faixas que vão enfaixar o corpo de Cristo, tem a função, quando secar, de formar uma casca protetora do corpo. O texto fala para a gente que eles fazem isso conforme a cerimônia de sepultamento que os judeus faziam. Então, além de envelopar o corpo inteiro, eles colocam uma faixa no rosto, na cabeça. E essa faixa na cabeça, ó, mais ou menos assim, ó, pega uma faixa aqui, sobe aqui dos dois lados e amarra firme aqui em cima. Por quê? Para a boca do defunto não abrir. Deu para entender? Ok? Bom, então tudo isso é feito com o corpo de Jesus. Ora, no lugar onde ele foi crucificado, está escrito aí no 41, foi um sepulcro novo que nenhum homem havia sido crucificado. Então, vem comigo aqui. Quando Jesus nasce, ele nasce de uma virgem. Agora Jesus é sepultado num sepulcro virgem. Ele vai ressuscitar, a cena vai ser repetida de outra forma. Ele vai nascer de novo. Ele vai ressuscitar para nunca mais morrer. Amém? Então, tudo isso está acontecendo aqui. Ok? Agora pula para o capítulo 20. Olha o versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Versículo 2. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. João está falando dele. João não quis falar, sou eu. E disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos onde eles o puseram. Então, ó, Maria Madalena, a dedução dela, quando ela vê o sepulcro lá vazio, a pedra foi movida, alguém roubou o corpo de Jesus. Essa é a conclusão dela. Está aqui. Agora atenção. O Djap está aqui em cima. E eu dei uma tarefa para o Eri, e parece que o Eri não está desempenhando. Antes de eu vir pregar, eu falei: Eri, você cuida dos meus netos e controla eles. E o Eri não está conseguindo. Mas vamos lá. Versículo 3 em diante, ó, dá uma olhada. Então, Pedro saiu com o outro discípulo. O outro, não esquece, é o João. E foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo ultrapassou Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O João tinha um preparo físico diferenciado. Ele estava mais curioso, com mais vontade do que o Pedro. Está claro aí para vocês? Olha lá. Versículo 5. Então, o João chegou primeiro, mas ele não entra. Ó, e ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho ali deixados. Todavia, não entrou. O texto é claro, ó, ele não entra no sepulcro. Aí o Simão Pedro, que é muito mais ousado, então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. E viu os panos de linho deitados. E que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava deitado com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Atenção agora para o versículo 8. Então, foi também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. Amém? Esse é o momento que João fica crente. Porque a palavra crente, gente, vem de crer. A palavra crente vem de crer. Esse é o momento que o João, ele vê, e o texto diz que ele crê. Você pode falar assim, mas também, né? Seria fácil, sepulcro vazio. Não, não seria. A Maria Madalena saiu correndo para dizer que Jesus
tinha sido roubado o corpo dele. O Pedro, ousado, entrou, viu tudo, mas não fala nada do Pedro aqui. Mas sobre o João fala. E João viu e creu. Essa foi a viradinha de chave. Olha só. O que é que João viu e creu? O que é que levou ele a crer nesse momento? O texto diz que ele chega primeiro, ele olha para dentro e ele vê as faixas ali num canto, e ele vê também o que Pedro viu, que é as faixas da cabeça, o lenço da cabeça à parte. Bom, se você prestou atenção nessa narrativa toda, João aqui, ele não viu Jesus ressuscitado. Ele não tocou em Jesus, ele não ouviu a voz de Jesus. O que ele vê é um sepulcro vazio. Uma pedra removida. Agora, por que é que ele viu e creu? O que ele viu e creu que a Maria Madalena não viu e não creu? Por que ele crê nesse momento? É impressionante o quadro. As faixas, os lençóis estão ali dobrados num canto como se não tivesse sido usado. Portanto, a hipótese de ladrões de túmulos, ela é rejeitada. Porque um ladrão não vai perder tempo em ficar tirando tudo. 34 quilos de especiarias, aquilo ainda está tudo lambuzado. Aí você vai tirar tudo, desenrolar tudo para levar um corpo. A outra coisa que muita gente desconfia, e foi por isso que Roma colocou guardas na porta do túmulo, para que ninguém entrasse, para que os discípulos não entrassem e ficassem falando que ele ressuscitou. E é interessante, né? Roma se preocupou para que ninguém entrasse, mas Roma não se preocupou que alguém pudesse sair do túmulo. Então, nesse momento, os discípulos, imagina, a possibilidade de que os discípulos tivessem roubado o corpo também não cola. Seria muita indignidade para Jesus, que eles amavam, adoravam como Messias nessa altura já do ministério. Você vai tirar todas as faixas e sair com o corpo pelado? Quando morre alguém, recentemente morreu o pai da Regina, o pessoal da CETEC fala assim, ó, somente tal hora que o corpo vai estar liberado, porque eles têm que dar banho, têm que lavar, têm que trocar, têm que deixar bonitinho para levar. Não é do jeito que chega lá no IML. Imagina se os enterros fossem assim, ó, do jeito que está aí, põe no caixão, todo mundo vê e vai embora. Não. Então, essas possibilidades todas, você tira. João viu e creu. Essa foi a virada de chave. Tem outra coisa importante para você. Na cultura judaica, os lenços que estavam na cabeça, o texto fala, quando o texto fala aí que ali estava, o ali, a palavra ali, ela significa no texto original, elas estavam arrumadas e dobradas. Não estava jogado. O lenço da cabeça colocado à parte, que é outro detalhe assim, por quê? Por que à parte? Tem a ver com uma cultura judaica muito legal, que é, se eu vou na sua casa, aí você me serve aquela receita, eu como, tem um guardanapo, não falo nada, mas eu dobro o guardanapo bonitinho e deixo ali de lado. O que isso simboliza na cultura judaica? Nunca mais eu volto na sua casa. Jesus, ele sai do túmulo. Ele dobra tudo. Ele está dizendo para o mundo, para o inferno e para Satanás, nunca mais eu volto num sepulcro, porque eu ressuscitei. Então João viu e creu. 50 dias depois, tem Pentecostes. O Pedro que estava junto é quem se levanta. Em Atos 2, versículo 32, é Pedro que vai falar que ele ressuscitou. 3.000 almas se convertem.
Ninguém, você lê os textos, e Atos dos Apóstolos é considerado um livro histórico. Mesmo as pessoas que não são da fé do cristianismo respeitam o livro como documento e fonte de informação. Mas ninguém se levantou dos inimigos do cristianismo para dizer que era mentira. Concordam comigo que Roma sabia onde era o sepulcro? Sabe, os escribas e fariseus, doutores da lei que eram contra Jesus, sabiam onde era o sepulcro. Era só ir lá, pegar o corpo e apresentar o corpo. Acabava com o cristianismo antes de nascer, porque o corpo estava ali. Mas Jesus ressuscitou. Para mim é impressionante. O João que viu milagres assim espetaculares, mas não foi a hora que ele creu. Não significa que ele não creu, mas a fé vem amadurecendo. E acontece isso comigo e com você. A gente frequenta uma igreja, a fé vai amadurecendo. Tem aquele dia que algo impacta a vida da gente e vira a chavinha. Sim ou não? Eu termino contando para vocês o dia que virou a chavinha. O dia que virou a chavinha, eu nasci num lar cristão, ok? Eu tive muitas experiências de milagre dentro da minha casa. Sofri a minha infância inteira com dor de dente. Numa época que não tinha uniodonto. Numa época que dentista era coisa de milionário. Pobre não ia em dentista. E quando ia, era aqueles de bairro que não tinha anestesia, não tinha nada. Os caras, eles não falavam em obturação, canal. Tá com dor? Arranca. Você ia lá para arrancar o dente. Quem viveu isso aí? Levanta a mão e deixa eu ver, ó. Não era assim? Era assim. Febre, tosse, bronquite. Pô, e você não tem recurso, você não tem plano médico, não tem nada. O que você tem? Você tem fé. Cansei do meu pai chegar e minha mãe falar, Neso, ora por ele. E meu pai orar e a febre passar instantaneamente. E a dor sair. Isso é o que a Tal falou de pequeno milagre, mas que é fundamental. Cansei de ver o meu pai orar pelos meus irmãos e a coisa acontecer. Amém? Então, eu venho, fui levado para a igreja. Meu pai era pastor na Vila Medeiros, e eu lembro que a gente morava na rua Antônio Palmieri, número 41, barro, terra, esgoto a céu aberto. Você via as coisas que os vizinhos faziam passando em frente à sua casa. Entendeu? Era assim. A gente subia 2 morros, tudo de terra, para chegar na Vila Medeiros. 5 filhos. Eu era o caçula. O Júnior não existia. Pô, minha mãe dava banho nos 5. Trocava os 5. A gente ia tudo bonitinho para a igreja. Só que você ia subindo e descendo o morro de terra. Chegava lá tudo sujo. Porque passava os caminhões, os carros, levantava poeira e vinha na cara da gente. Você entrava no templo, estava lá o pastor pregando. Porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Era duro, cara. Pô, e eu vi tanto testemunho legal na Vila Medeiros, tanta coisa, curas espetaculares. Eu fui em vigílias na Mansão Betel. Quem aqui já foi na Mansão Betel ou ouviu falar, sabe do que eu estou falando? Eu vi, assim, batismo no Espírito Santo de baciada, gente sendo batizada, sabe? Coisas espetaculares. Mas eu não criei. Eu não duvidava daquilo. Eu não achava que aquilo era mentira. Mas aquilo não me tocou para eu crer. Aí a gente muda para Campinas. Quando a gente muda para Campinas, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos vêm para a igreja. Eu não. O pessoal do Parque Itália sabia que o pastor Genésio tinha um filho chamado Edmilson, mas nunca tinham me visto. Não tem Facebook, não tem Orkut, não tem nada. Eu era cabeludão. Meu cabelo vinha... Gostava do Roberto Carlos. Que coisa, né? Tá rindo do quê, tal? Cara, eu não ia. Até que teve um dia, aos meus 18 anos, foi o processo de conversão, foi lendo a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois de 3 meses enfiado dentro do meu quarto, eu lia absurdamente, até arder o olho, aí continuava lendo no outro dia. Meu pai e minha mãe preocupados, o que o Edmilson está fazendo preso dentro do quarto? E é uma época que não tem internet, então eu não estava em sites pornográficos, entendeu?
Eu estou lá. Eu lembro que eu saí do quarto e falei, mãe, não tem mais jeito, eu aceitei Jesus. Aí, quando eu aceito Jesus, mas veja, eu aceitei Jesus, mas a chavinha não virou. Quando eu aceito Jesus, fala, puxa filho, que época para você se converter? A igreja está destruída, estava em obra. Quando eu chego na casa do Eli, que a igreja congregava lá, presbítero Zé, ali virou a chave. Porque eu olhei, aqueles irmãos, tudo gente simples. Não tinha som, não tinha banco. Todo mundo apertadinho ali, cantando aqueles hinos antigos, desafinado pra caramba. Não que eu seja um cara afinado. Entendeu? Mas aquilo que eu vi ali, eu falei, pô. Eu acho que eu tive o sentimento daquela pessoa que eu contei para vocês no velório do pai da Regina, que veio para mim e falou, pô, isso aqui é igreja. Lembra que eu contei essa história aqui? O meu sentimento foi assim, eu falei, putz, ali eu senti no meu coração a IAP do parque. E ali eu falei, não, milagres são reais. Porque, cara, você ir numa casa simples, sem recurso nenhum, para adorar o Criador que você não vê, não tem mágica, não tem beleza naquilo. É uma liturgia simples. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E aquele milagre foi quando eu vi e eu criei. A minha oração para vocês, para todos nós, é que em algum momento do seu dia, da sua vida, tenha a viradinha de chave para você. Eu não vou te perguntar hoje porque não dá tempo. Mas à medida que eu preguei aqui, se pode ser que tenha gente que ainda precisa da virada de chave. Mas pessoas que estão aqui agora e já passaram pela virada de chave para crer. Você lembrou do seu dia de virada de chave? Aí levanta a mão, deixa eu ver. Ó, glória a Deus. Então um dia que vocês que quiserem, vocês testemunham como é que foi essa virada de chave. Mas que a graça de Deus nos alcance, nos abençoe e que a gente tenha isso muito claro. Deus, ele nos surpreende. O João do Evangelho, ele foi surpreendido com um túmulo vazio. Depois ele viu Jesus ressuscitado, deu um abraço nele e ele é testemunho ocular. Mas que a gente creia independente de milagres, como João. Amém?